Olá, seja bem-vindo ao programa OAB Nacional. E hoje você vai ver. Ordem dos Advogados do Brasil atuará em ações que criminalizam a advocacia. Conselho Federal da Ordem homenageia Paulo Bonavides em sessão plenária. Instituto dos Advogados de São Paulo homenageia presidente do Conselho Federal. Super simples, comitiva da OAB vai ao Congresso Nacional. Você confere muito mais aqui no programa OAB Nacional. O Conselho Federal da OAB aprovou por unanimidade o ingresso da Ordem como assistente em processos que criminalizam advogados. O plenário analisou 2 itens que trazem à tona o grave problema. No primeiro caso, o relator, conselheiro Rodrigo Lago, do Maranhão, apresentou ações que estão sendo movidas por juízes e por associações de magistrados contra a OAB de São Paulo, pela elaboração de listas públicas com os nomes daqueles que violaram prerrogativas dos advogados e, assim, sofreram desagravo ou repúdio da ordem. Entendo que a relevância da matéria seria extremamente oportuno o ingresso do Conselho Federal da OAB como assistente da seccional nos referidos recursos junto ao STJ. Rogo-lhes, pois, que avalie o pedido ora formulado. A presidência do Conselho Federal determinou a atuação e distribuição do Conselho Pleno e o processo veio a mim distribuído. Ao receber a designação, consultei pelo Sistema Eletrônico do Superior Tribunal de Justiça a movimentação processual dos mencionados recursos especiais, constatando que ambos estão em sua fase inicial, pendente de análise inaugural, quando, em regra, os recursos inadmissíveis ou manifestamente improcedentes têm o seu segmento negado. Por isso, há certa urgência pela deliberação por este Conselho Federal acerca do interesse de intervir nas causas. Por despacho, determinei a juntada nestes autos das principais peças de cada um dos mencionados processos, como as petições iniciais, os acordos do Tribunal de Justiça de São Paulo e as petições e as razões dos recursos especiais, suficientes para a deliberação acerca do cabimento e interesse da intervenção do Conselho Federal da OAB. Não procedem os argumentos expressados pelos autores nas 2 medidas judiciais para as quais se reclama a assistência do Conselho Federal em favor da seccional paulista. Para o Conselho Federal da Ordem, é essencial que a entidade atue como assistente do caso em defesa da seccional paulista. Dentro do sistema federativo da OAB, sendo as nossas seccionais co-irmãs, seria bastante louvável que o Conselho Federal pudesse se associar e ingressar como assistente para defender o sistema OAB, defender a posição da seccional. Com a aprovação por unanimidade dos conselheiros federais, a Ordem entrará como assistente no processo, que está em fase inicial no Superior Tribunal de Justiça. Pelo exposto, voto pela autorização da intervenção pelo Conselho Federal da OAB nos autos do recurso especial número tal e número tal, do Superior Tribunal de Justiça, em auxílio das teses defendidas pelo Conselho Seccional de São Paulo, de logo autorizando a intervenção em recursos futuros, com matéria análoga, a juízo da diretoria do Conselho Federal. Todavia, considerando a autonomia dos conselhos seccionais e considerando que não se deva atrapalhar a eventual estratégia de defesa já traçada pela recorrente, voto para que seja condicionada a intervenção do Conselho Federal à autorização da presidência do Conselho Seccional de São Paulo. A Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas da OAB, criada pela Resolução número 01/2013 da Diretoria do Conselho Federal, deverá eleger a forma e o instrumento adequados para a intervenção do Conselho Federal da OAB nos mencionados recursos, caso autorizado pela presidência do Conselho Seccional de São Paulo. Agora, o Instituto dos Advogados do Brasil analisará a possibilidade de a instituição também ingressar como assistente nos processos. Já o segundo caso, cujo relator foi o conselheiro federal de Alagoas, Everaldo Bezerra Patriota, debateu-se medidas para impedir a criminalização do exercício da advocacia para o poder público, além do caso de profissionais que emitem pareceres para o governo e acabam virando réus da ação penal quando há algum problema na licitação. Não há possibilidade de existir advogado sem a armadura dessas prerrogativas, que não existe para seu ego, para seu umbigo, para lhe fazer mais bonito, ou mais forte, ou mais poderoso. Essas prerrogativas existem na defesa dos nossos constituídos. E o advogado público, seja do mais modesto município, até um cardeal da advocacia pública, como o conselheiro Aldemário, ele precisa dessas prerrogativas. Quando ele valora, quando ele emite um juízo de valor num processo administrativo,
seja de contratação, seja de dispensa de licitação, seja lá do que for, ele está emitindo um juízo de valor jurídico. Segundo o presidente da OAB Nacional, Marcos Vinícius Furtado Coelho, o advogado não pode ser responsabilizado por emitir um parecer. O advogado privado ou público, ele é protegido pelo artigo 133 da Constituição Federal e não pode ser responsabilizado unicamente pelo fato de ter proferido um parecer. Quer dizer, é disso que se cuida. E é essa questão que estamos a tratar. A responsabilização do advogado pelo crime de ter advogado, de ter exercido a profissão, de ter proferido um parecer. Entre as sugestões apresentadas pelo plenário da Ordem estão a responsabilização de promotores e procuradores, o ingresso de ações por dano moral, a produção de normativos restritivos legais em que se garantam independência técnica e funcional dos advogados públicos, a criminalização de agressões às prerrogativas dos advogados e o ingresso de ações declaratórias no STF para apreciação de dispositivos acerca das prerrogativas dos advogados. Uma comitiva do Conselho Federal da OAB foi ao Congresso Nacional pedir uma correta adequação do projeto Super Simples. Confira. Formada por representantes da diretoria, conselheiros federais e presidentes de diversas seccionais da OAB, o grupo lotou o Salão Verde da Câmara dos Deputados, pedindo a inclusão da categoria em uma tabela que contemple o maior número possível de advogados. O vice-presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, afirmou que esta articulação feita pelo grupo é absolutamente necessária e indispensável para comemorar a vitória que é o Simples para a advocacia. Bom, primeiro, o movimento que é feito hoje aqui na Câmara dos Deputados é um movimento importantíssimo para aquilo que nós queremos no que diz respeito ao Simples, né? Hoje as lideranças da advocacia brasileira estiveram aqui na Câmara dos Deputados. Todos os conselheiros federais da OAB, os presidentes de OABs de todos os estados da federação estiveram aqui conversando, articulando com seus deputados dos respectivos estados. Em que pese nós não tenhamos o julgamento hoje do processo do Simples, seguramente nós teremos esta votação ainda no decorrer desta semana e esta articulação feita pelo Conselho Federal da OAB, por todos os conselheiros e por todos os presidentes é absolutamente necessária. Aliás, digo mais, indispensável para que nós possamos brevemente comemorar esta vitória que é o Simples para a advocacia brasileira. A importância é a presença da advocacia dentro do Parlamento, na Câmara dos Deputados, no sentido de estabelecer esse contato já com a matéria em pauta, mas para entrar em votação e mostrar fazer aqueles últimos esclarecimentos para os parlamentares, numa perspectiva de demonstrar a importância da matéria, demonstrar a repercussão da matéria no âmbito da advocacia brasileira e demonstrar que a aprovação do Super Simples para a advocacia implica num aumento de receita para o fisco, na medida em que vai incluir uma expressiva parcela da advocacia brasileira nesse sistema, nessas faixas de contribuição, o que vai permitir uma regularização, uma constituição maior de pessoas jurídicas e, com isso, fortalecer a advocacia e fortalecer a contribuição da advocacia para o sistema financeiro do país. Os representantes da advocacia brasileira, os conselheiros federais, os diretores da OAB estão vigilantes, presentes aqui no Congresso, demonstrando os fundamentos e argumentos, e temos convicção que os deputados reconhecerão a relevância desse projeto e, ao final, esse projeto será aprovado. Temos certeza que sim. Segundo Eduardo Pugliese, presidente da Comissão Especial de Acompanhamento Legislativo, a votação, que seria no dia e foi suspensa, não prejudica em nada a classe da advocacia. Segundo ele, o importante é votar com segurança e com quórum de deliberação. A gente quer votar com segurança. Hoje há esse óbice, que é o trancamento da pauta em razão das MPs. Semana passada o quórum estava baixo e o nosso trabalho hoje é aumentar o quórum de deliberação, porque se trata de um projeto de lei complementar e, portanto, precisamos ter pelo menos 257 votos. E a avaliação que nós fizemos é que na próxima semana seria mais seguro obter esse quórum e, portanto, aprovar esse projeto que restabelece uma justiça tributária para os advogados de todo o Brasil. Aprovado aqui, segue para onde? Se for o PLP 221, vai para o Senado e aprovado no Senado vai para a sanção presidencial. Se for o PLP 295, que também trata do Simples, mas só da advocacia, ele já vai direto para a sanção
governamental, que é o nosso interesse. O Super Simples também foi motivo de pauta e visita pelo grupo do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Só que desta vez foi aqui na Câmara dos Deputados. O grupo veio acompanhar a votação que seria hoje, mas ela foi suspensa. Porém, os profissionais da advocacia ainda continuam na luta na semana que vem. Estamos aqui na Câmara dos Deputados, trabalhando pela advocacia do Brasil, dizendo aos representantes do povo da importância da aprovação do Super Simples para os advogados. Entendemos que a OAB deve estar trabalhando, deve lutar prioritariamente pelos advogados mais desfavorecidos, pelos colegas em início de carreira, por aqueles que necessitam do braço forte da OAB. O Super Simples vai beneficiar os colegas advogados que têm uma arrecadação menor e que por isso deve pagar um tributo menor. Vai fortalecer e vai formalizar um maior número de advogados. Isso significará um aumento, inclusive, da base de arrecadação tributária. É uma causa em que ganha a advocacia, ganha o país e é melhor para a cidadania. A OAB está cumprindo o seu papel de valorizar o advogado, de fortalecer a advocacia. Aqui, em conjunto com todos os conselheiros federais, com todos os presidentes de seccionais, lutando para que os advogados sejam fortalecidos e valorizados com a inclusão no Super Simples. E no próximo bloco você vai ver. Parceria entre OAB e INSS facilita o trabalho dos advogados. A gente volta já!